Dia 22 de janeiro, próxima sexta-feira agora, encerram as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2020. Os interessados podem se inscrever na página do ENSEJA na internet de forma gratuita. Caso necessário, o participante pode solicitar durante a inscrição atendimento especializado para o dia da prova. O exame é formado por 4 provas objetivas por nível de ensino, contendo 30 questões de múltipla escolha, cada uma e uma redação. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje nos estúdios a professora Fabíola Dantas, ela que coordena o ENSEJA na 10ª DIREC aqui na cidade de Caicó. Fabíola, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, Geraldo, ouvintes da 95. É um prazer retornar aqui ao estúdio, Já estou com saudade, já que o EJA em Ação está em recesso. Volta quando o EJA em Ação? Fevereiro, se Deus quiser. Sem a nossa querida Lucinete, que eu ainda não superei essa perda, Eu me lembro muito daquela reunião ali embaixo do pé de mangueira, você, Lucinete, acho que era você, era a nossa querida Suenira, depois foi com a Lucinete, Vocês pensaram junto o EJA em Ação, não foi? Com certeza. Quando eu pensei no programa de rádio, foi a primeira pessoa com quem eu me contactei, Foi com Lucinete. E aí, ela na mesma hora disse, eu topo, Porque não tinha nada difícil para a Lucinete. Tudo ela aceitava e ela trazia já uma bagagem muito ampla de educação popular, porque o nosso programa ele é pautado na educação popular. Então, Lucinete ela já vinha com essa bagagem pronta. E eu aprendi muito nesse período que eu fiquei com ela, A gente se falava demais por WhatsApp, por ligações telefônicas. Ela já era conhecidíssima lá em casa, Às vezes eu estava com ela no telefone e Júlia dizia, mamãe, é vovó Lucinete. Ela dizia, é minha netinha. Então, ela tinha nossos filhos como netos. Nós éramos filhos e filhas. Então, uma pessoa assim que vai ser muito difícil de superar essa perda, Muito difícil. Fica o legado que ela deixou aqui na Terra, Com certeza. ENSEJA, chegando às inscrições aí ao seu prazo final? Isso, Marcos. Então, o ENSEJA, ele foi adiado, exemplo do Enem, devido à pandemia. E aí, o INEP, ele lança o edital 101, ano passado, dia 23 de novembro. E aí, traz essa prova do ENSEJA de 2020 para 2021. A aplicação da prova será dia 25 de abril. Mas as inscrições, elas vão até sexta-feira, dia 22, até as 23 horas e 59 minutos. Então, aquelas pessoas que estavam aguardando a oportunidade dessa certificação, terão agora, É uma prova gratuita, como você já falou. Ela vai aferir essa certificação de ensino fundamental ou ensino médio. Quem pode fazer a prova do ENSEJA? Fundamental, a partir de 15 anos completos até a data do exame, e o médio, 18 anos completos até a data do exame, da realização do exame. Para fazer a inscrição, é necessário que tipo de documentação? Primeiro, façam a leitura do edital. O edital está lá no site do INEP, e aí eu vou passar aqui para vocês bem direitinho o endereço. ENSEJA. Então, como é certificação de competências, CC, ENCCEJA, ENSEJA nacional.inep.gov.br/ENSEJA. Então, abre lá nesse site, você vai fazer a sua inscrição, antes leia o edital, todinho, com todas as informações que não são necessárias para seu conhecimento, porque a inscrição, ela é de inteira responsabilidade do participante. Então, é necessário que você tenha ciência de tudo que tem lá, de todos os critérios, inclusive, assim como no Enem, vai ser garantida as questões sanitárias. Então, a pessoa só vai entrar na prova, lá no local de prova, com a máscara, vai se submeter às higienizações, para que a gente possa ter um certame, assim, bem tranquilo, Se Deus quiser, nesse tempo, Marcos, muita gente já vai estar vacinada. Assim a gente espera. Então, os riscos vão caindo, Estava ouvindo aqui o doutor Belísio falando e o otimismo dele contagia a gente. Então, eu fiquei até mais animada, mais esperançosa, quando ele falou que a gente está se aproximando ao final desse problema, dessa pandemia, para a gente voltar às nossas vidas, Se Deus quiser. Então, no caso, as inscrições elas são pela internet, não é isso?
puramente via internet, certo? No passado, a gente teve como oferecer, como ofertar pontos de inscrição, inclusive nas próprias escolas do Estado. A gente conversou com os gestores e tinha uma pessoa responsável para fazer isso. No entanto, esse ano, devido ao caso de pandemia, os casos de Covid, melhor dizendo, as escolas estão enfrentando também esse problema. Então, teve escola que teve que fechar porque uma pessoa estava com Covid e contaminou, né? Então, todo mundo que estava ali teve que seguir quarentena. Então, esse ano, infelizmente, não será possível a gente oferecer esses pontos para inscrição. Fabiola, para quem o Enseja é voltado? Quem é que deve fazer o Enseja? Pronto. A educação de jovens e adultos, ela é voltada para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos no tempo, digamos assim, apropriado, entre aspas. Por que entre aspas? Porque sempre é tempo da gente aprender e da gente concluir, né? Todo dia a gente está aprendendo. Então, o Enseja, ele segue essa mesma lógica da EJA. Aquelas pessoas que não conseguiram, por algum motivo, concluir os seus estudos, têm essa oportunidade de fazer a prova e ter sua certificação. A diferença da EJA e do Enseja é que o Enseja é um exame que você pode se certificar ali, só com aquela prova. E a EJA você vai ter que frequentar, né, fazer as atividades por semestre. Então, aquelas pessoas acima de 15 anos, né, de 15 anos completos acima para o ensino fundamental e de 18 anos completos acima para o ensino médio poderão se inscrever e, caso passe na prova do Enseja, já vai ter a sua certificação de ensino fundamental ou de ensino médio. Mesmo que ele não tenha concluído as séries do ensino médio, por exemplo? Mesmo. Digamos que eu sou uma pessoa, né, 40 anos, deixei de estudar há muito tempo, não estou matriculada, mas eu quero fazer o Enseja para concluir. Posso. Faço a minha inscrição no Enseja, faço a prova e, caso eu passe, vou ter a minha certificação pela CEEC. Agora, né? A pessoa vai ter que também estudar muito, né, para poder fazer a prova, né? Bem, é importante que se estude, né, que a gente já tenha, olhe lá provas anteriores, né, busque se informar direitinho os conteúdos, porque se não estudar, praticamente vai fazer a prova, né, contando com a sorte. Eu posso fazer, por exemplo, o Enseja para concluir o ensino fundamental, depois eu faço o Enseja para concluir o ensino médio? Pode, agora em 2 certames, certo? Agora você pode fazer para concluir o ensino fundamental e depois, no ano que vem, ou esse ano que eu não sei quando é que vai ser o Enseja 2021, né? Fazer novamente para concluir o ensino médio. Pode sim. Agora, para quem tem condições de estudar, de concluir dentro do prazo padrão, o Enseja é também, digamos assim, importante ou não? Marcos, quem está na educação de jovens e adultos tem pressa, né? Por estar na educação de jovens e adultos, já se disse que você perdeu tempo. Então, houve algum percalço, algum problema durante a sua vida que lhe tirou da escola. Então, se puder aproveitar o Enseja, aproveitem, né? Porque em vez de você ficar 1 ano e meio no médio, na EJA, você numa prova pode se certificar. Então, para quem tem pressa, é muito interessante que faça o Enseja. O ouvinte pergunta aqui, o nosso amigo João Paulo Amaral, ele disse que fez o Enseja em 2018 e ainda não pegou o certificado. Como proceder? Pronto, ele tem que lembrar, né, onde foi que ele colocou, o que foi que ele marcou na inscrição, comunidade certificadora, se foi o IEF ou a CEEC. Se foi a CEEC, ele vai procurar na DIREC. Pode até entrar em contato com a gente, né, com a DIREC, porque vem para lá a certificação. IEF, então tem que ser no IEF. Então ele procura o IFRN. Vai ter que procurar lá. Ok, então, né? Já tem data já para as provas? 25 de abril. De abril. Dá tempo de se preparar tranquilamente? A prova é difícil? Não sei lhe dizer, porque eu nunca vi a prova, né? Mesmo coordenando... todo um segredo, né? E mesmo que tivesse visto, a gente não tem essa autorização, entende? Eu sei de alguns comentários que alguns estudantes relataram, inclusive que tinha uma questão sobre uma matéria sua e tudo mais, mas eu não tive acesso à prova, né? Até porque eu não fico no local de aplicação. Eu passo para ver essa prova aqui. Será que teve um Enseja que saiu uma referência ao motor do nosso blog, né? Mas eu sou para aliás, 2019, que o ano passado não teve. Posso fazer o Enseja só para concluir o 9º ano?
Aí, para concluir o 9º ano, ele tem 2 possibilidades, né? Ele pode fazer o INSEJA, o ensino fundamental, mas ele vai ser avaliado por todo o ensino fundamental, tranquilamente, ou ele pode ir lá para a banca do senador Guerra fazer, para concluir o ensino fundamental, né? Agora, o 9º ano, 6 meses, ele pode fazer a prova do INSEJA. E quem quiser fazer apenas por experiência, pode também? Pode também. Ok, só para recapitular, nosso ouvinte aqui pergunta, período de inscrição, se encerra sexta-feira, não é isso? Se encerra sexta-feira, dia 22, às 23h59. Vamos repetir o site, então? Enseja com 2 Cs, certo? ensejanacional.inep.gov.br/enseja. Então, só por lá é que se faz essa inscrição. E quem não tiver acesso à internet, peça a um vizinho, a alguém que possa lhe ajudar, né? Para não perder essa oportunidade, que só tem uma vez no ano. E é gratuito, né? Gratuito. Ok. Aproveitar aqui a ocasião, com relação a essa questão, por exemplo, da educação de jovens e adultos. Eu sei que o objetivo do seu ouvindo aqui não é falar sobre isso, mas para 2021, quais são os principais desafios do EJA? Bem, 2020 já foi um desafio imenso, né? Porque a gente pensar, se já era um desafio grande para a educação pública, para a escola pública, trabalhar de forma remota, né, diante de tantas as dificuldades, considerando as questões econômicas que nós temos em nosso país e que tem se alargado, né? As injustiças sociais tem se alargado muito nesse tempo e muita gente perdendo emprego e, consequentemente, ficando mais difícil ainda ter acesso às tecnologias. Então, a EJA ainda era o dobro desse desafio, né? Pessoas que já são excluídas pela sociedade, né? Que a própria escola muitas vezes expulsou do ensino regular, não dando oportunidade, não considerando suas vivências. Então, a gente criou, né, o programa EJA em Ação, que o rádio chega em qualquer lugar, né? Até pela lanterninha com o fio do fone se transforma numa antena e se escuta, e aí a gente conseguiu trabalhar dessa forma. Então, o Estado, Marcos, em 2021 ainda vai terminar o ano letivo de 2020, e a EJA também está nessa configuração, né? Até o mês de março a gente está concluindo, e aí vamos ver, a gente está se preparando para esse ensino híbrido, né? Vamos ver como vai ficar. O ouvinte pergunta, eu fiz o INSEJA para concluir o ensino médio, mas na escola eu nem concluí o fundamental. No caso, eu concluí tudo? Conclui. Se você tiver acima de 18 anos e fizer o INSEJA para o ensino médio, você conclui tudo. Ok, então. Fabíola, obrigado pela sua participação. Para fechar, que dicas você daria para quem está nos ouvindo e está interessado aí, vai fazer a inscrição, né, no INSEJA 2020. Antes de você dar aqui as suas considerações finais, Herbert Dantas disse que tem 33 anos, parou na 7ª série e pode fazer a prova para concluir o fundamental? Pode e deve fazer a prova. Marcos, hoje a gente vê que no nosso país o futuro está sendo a educação mesmo, né? A gente precisa correr atrás. Então, sempre é tempo de estudar, sempre é tempo da gente querer nossas melhorias. E a prova do INSEJA, né, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Educação de Jovens e Adultos, traz essa oportunidade de continuidade. Então, tem gente que está aí esperando a oportunidade para concluir, né? Para entrar numa universidade, para alçar voos mais altos, e é a oportunidade. Então, todo ano a gente só tem esse exame, né? Essa oportunidade, uma vez por ano. Então, quem está aí ouvindo a gente, né, e tem esse desejo de concluir os estudos, é a oportunidade. Ok, então, só para fechar, que dicas você daria para quem está nos ouvindo agora, até para que possa estimular essas pessoas a fazer o INSEJA? Bem, busque, né, o site do INEP, aí do INSEJA que eu já passei, ensejanacional.inep.gov.br/INSEJA, leia o edital, veja os conteúdos, né, que vão cair, pesquise na internet, estude, né, nesse tempo que ainda temos para a realização do certame, do exame, e seja o que Deus quiser. Vamos confiar que vai dar certo. Porque você que está nos ouvindo, né, que já tem acima de 15 anos, acima de 18 anos, tem muita história de vida, muita bagagem, muito conhecimento para ser aproveitado numa oportunidade dessa. Então, não pense que você parou no tempo ou que não sabe de nada, não. Você sabe muita coisa, né? E vamos lá fazer um INSEJA para que você consiga dar continuidade aos seus sonhos.
Conversamos aqui no programa com Fabíola Dantas, ela que coordena aqui no Seridó, em Seja, inscrições para o processo 2020.